Bom dia a todos, eu sou o professor Arthur, do Goiás Tech. Minha linguagem, minha matéria que eu vou dar aula aqui agora é de português. Sou formado pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Hoje nós vamos tratar do assunto que é bastante comum e bastante necessário para nosso aprendizado, para nossa produção textual, focada em melhoria na produção textual. Hoje a matéria de linguagens e suas tecnologias será sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais que eu vou apresentar para vocês e de alguns gêneros literários também que eu vou apresentar para vocês. Gêneros textuais discursivos em prosa e em verso. Veja comigo aqui no slide. Primeiramente, o que são, os gêneros textuais? Deixa eu só apagar aqui a borracha. O que são gêneros textuais? Aqui, os gêneros textuais são formas estruturadas de enunciados, falados ou escritos, com a finalidade de estabelecer comunicação entre o locutor e interlocutor. Podem ser apresentados em linguagem verbal ou não verbal. Então, os gêneros textuais, eles têm uma função, um objetivo. É você estruturar a comunicação. O meio, o modo como você vai se comunicar, ela tem que ter uma certa estruturação para passar, um sentido, um significado. Veja algum desses gêneros. Temos os gêneros literários, vou marcar aqui para vocês, só um momento. Gêneros literários, poema, conto, crônica, romance, entre outros. Temos os gêneros do cotidiano, que nós usamos muito, carta, receita, a bula do remédio. Esses gêneros são gêneros que estão no nosso costume, na nossa rotina. Os textos jornalísticos, gêneros jornalísticos, a notícia, o artigo de opinião, o editorial, tudo que a gente vê que transmite essa ideia que está passando pela mídia, o meio de comunicação, a imprensa. E os digitais, que nós usamos muito, blog, meme, charge, gif, vários outros textos digitais, mensagens instantâneas, stickers que a gente se comunica. Então veja que o meio de comunicar ele está estruturado por meio de uma plataforma, por assim dizer, que é onde a gente quer que essa informação circule e como ela irá, ser circulada. Veja outro momento aqui no slide. Só um momento. Aqui. De vários gêneros textuais que vocês estão aprendendo, de 8º até o 3º ano do ensino médio, são vários deles. Eu trouxe aqui alguns que eu acho importante e que estão na nossa tradição literária do nosso cotidiano brasileiro. Um deles, que é gênero lírico, o poema. O poema é um texto de gênero lírico, escrito em versos, apresenta características como métrica, estrofes, rimas, figuras de linguagem e ritmo. Então veja, para estruturar um texto que a gente fala, não, isso aqui é um poema, ele segue certas regrinhas, por assim dizer, certos parâmetros que faz essa estrutura, você olhar e ver essa estrutura e falar, não, isso aqui é um poema. Exemplo, eu trouxe um exemplo da poeta Leodegária de Jesus, uma poeta preta. Exemplo, símile. Símile, o significado dessa palavra, símile, significa comparação. Não é igual a metáfora, é uma comparação em que você usa termos assim como que, vejamos, aqui no poema, quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste, como é linda a vida.
Mas, se nos fere o espinho da tristeza, se maltratados somos pela sorte, se nos é dado o cálice da incerteza, viver é triste, como é doce a morte. Então veja que nesse poema segue algumas estruturas, das quais eu mencionei. Como assim? Primeiro, nós temos aqui, ó, estrofes. Estrofes, para quem não lembra, né? Porque, né, a gravação dessa aula é de manhã, muitas vezes não tá dando certo, né? O nosso raciocínio precisa de um café. É o seguinte: estrofe são os blocos em versos, diversos. Então aqui nós temos uma estrofe e aqui nós temos uma segunda estrofe. Veja essa estrutura do gênero textual. Veja que é feito em versos. Versos são as linhas, né, do poema e que há algumas rimas. Vou até marcar aqui de forma diferenciada as rimas. Rimas, vou colocar marca texto aqui. Ó, amores com dores, né? Vou marcar outra rima aqui, ó, diferente. Perdida com vida. Vou marcar outra rima aqui com outra cor. Tristeza com incerteza e a outra rima. Sorte com a morte. Veja então que há uma estrutura, um modelo de esquema de rimas dessas duas estrofes. Estrofes de quantos versos? Né? 4 versos. Nós temos aqui que é o famoso quadra, são quadras, 2 quadras, 8 versos aqui. E temos aqui muita figura de linguagem, né? Quando nossa alma não padece de dores, morrer é triste como é linda a vida, né? Como assim, né? Aqui é a contraposição de duas ideias, isso aqui. Como que pode, né? Um poema dizer, né? Num verso que morrer é triste como é linda a vida. Uma comparação de duas coisas que normalmente, né? Não faz nenhum sentido. Mas no poema há essa permissão por meio de licença poética, de fazer esses jogos, né, com a linguagem. Então veja, temos um certo ritmo. Para marcar o ritmo, gente, é um pouco mais diferenciado o ritmo. Você tem que ver o tamanho, né, de cada verso para poder comparar e entender o ritmo e ter que ler o poema para você ver as pausas, as vírgulas, né? Quando vivemos a sonhar amores, veja as vírgulas, né? Aqui para dar a intenção do ritmo, as pausas. Quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste, como é linda a vida. Mas se nos fere espinhos da tristeza, se maltratados somos pela sorte, se nos é dado o cálice da incerteza, viver é triste, como é doce a morte. Veja que tem um certo andamento na estrutura, né, de cada verso. Aqui temos, né, duas pausas e veja que os versos são longos. Aqui a pausa aqui só vem no final do verso e entonação aqui, ó. Aqui se dá um momento de entonação. Então veja a dinâmica para a estrutura, né, que é esse gênero literário poema. Isso porque a gente está falando de poema. É interessante lembrar o conceito também de poesia. Poesia segue essa mesma estrutura, só que muitos poemas não necessariamente precisam ter, isso aqui que eu vou marcar com outra cor, nem todo poema precisa ter rima, pessoal. Nem todo poema precisa ter rima. A poesia já precisa um pouco mais da rima porque ela é mais melódica. A poesia vem, né, do instrumento musical que se estuda, que é a lira. A lira. Vou dar andamento aqui no slide seguinte para a gente ver outros gêneros textuais. Outro gênero narrativo. Outro gênero literário, né, mas que tem a característica de narrar acontecimentos. O poema, ele pode também narrar.
narrar, fazer narrativas. Tanto é que a gente tem o conhecimento do poema soneto. O soneto nasceu como uma estrutura, né, de narrar, de escrever em versos, mas poder narrar. O conto, ele já é um pouco mais avançado, porque a escrita dele é uma escrita em prosa. E ele é feita de uma forma mais prolongada. O ritmo é mais prolongado, é diferente. Então vamos ver. Para estruturar um conto, uma narrativa de conto, você tem que seguir algumas características. O conto é uma narrativa curta. Entenda curta aqui, diferente, né? Em contraposição ao romance. Normalmente um romance, ele tem muitas mais páginas. Por exemplo, uma novela, né? Um roteiro de uma novela que a gente vê na televisão é uma narrativa longa. O conto é uma narrativa curta. O que se adaptaria ao conto? É quando a gente tenta, por exemplo, assistir uma série de, às vezes, uma temporada, 2 temporadas, ou pelo menos um episódio. Um conto pode ser um episódio de uma série de até 30 minutos. Então veja que é uma narrativa curta, com características específicas, enredo, né? O que é os acontecimentos? Do que a gente está falando? Sobre o que é o clímax, que é o momento de tensão. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tensão. Que é o momento de maior energia do nosso conto. O desfecho, o que é o desfecho? O desfecho é o desenrolar da tensão. Tá ligado a essa tensão. Beleza, aconteceu alguma coisa grande. O que resulta? Qual é a consequência desse clímax? Nós temos aqui o narrador, deixa eu colocar aqui de roxo, um momento. Narrador, personagens, quantos personagens nós temos? Tem que ter normalmente um personagem principal, o espaço limitado e um recorte temporal reduzido. Não tem como você, né, fazer um conto em que esse conto tenha uma duração longa dessa narrativa. Então você tem que agilizar o processo temporal. Se no seu conto vai passar às vezes um tempo, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, você tem que narrar de forma que esse tempo seja encurtado. Você tem que manipular o espaço e o tempo. Então veja, o enredo, sequência de acontecimentos que compõem a história. Clímax e desfecho, ponto de maior tensão e a resolução da narrativa. Eu trouxe aqui um contista e um escritor que eu gosto muito, que é de Moçambique, fala português como nós, Mia Couto. O exemplo, O Caçador de Ausências, de Mia Couto. Ela é a primeira a visitar-me. Seu corpo não é apenas a primeira memória. Ela é a porta que abre todas as restantes lembranças. E foi abençoado por essa saudade que cheguei ao lugar do Vasco. Bati à porta, ele nem atendeu. Não fugiu nem rugiu, mandou um miúdo com mensagem da sua ausência. Não estava aí, além disso, estava ausente. E mais, Vasco mandara dizer que agora residia em incerteza de parte. Ainda insisti. E Florinha também deu ausência? Florinha? Não sabe o que aconteceu com ela? Não. Veja, aqui nesse conto, eu vou marcar de azul algumas marcas importantes da linguagem, né, dessa estrutura do conto, que é o jeito, o enunciado, o jeito de enunciar, de iniciar o discurso, como o locutor inicia a sua fala. Primeiro ele fala de alguém, interlocutor. Ela é a primeira a visitar-me. Está falando de alguém. Está dizendo sobre alguém. Veja que essa saudade que cheguei ao lugar do Vasco. Ele está na primeira pessoa. Está narrando esse eu. Bati a porta. Quem bateu a porta? Eu bati. O eu lírico aqui, o narrador.
Veja as marcas aqui, ó, o travessão. Essa pontuação do travessão marcando, né, certas introduções de fala desse personagem. Veja também aqui, ó, Vasco, além disso, Vasco mandara dizer que isso é uma estrutura que você está dando voz, né, à personagem. Então, eu estou falando, quando meu personagem falar, ele inicia travessão, eu posso dar a voz a esse personagem por meio dessas marcas, né, textuais. Falando o quê? Dizendo que, assim como ele disse, né, esse ato de narrar, existem vários, né? Você já sabe, existem vários tipos, né? Tipos de narrador. Isso aqui é importante. São vários tipos de narrador, vários modos e jeitos de narrar. Então, ó, fazendo uma breve revisão. Gênero lírico é um poema. Agora, um gênero que pertence à narratividade, que é o conto. Vamos para agora o terceiro gênero textual. Aqui no slide, confere comigo. A crônica. Gênero escrito em prosa, mas ele é narrativo, ele é também lírico, tá? Não fique tão apegado às tipologias de gêneros textuais. A questão é identificar um tipo de texto, conferir as características, conseguir indicar essas características dessa tipologia de narração, de narratividade, de texto, de que esse texto é formado, que estrutura a ele pertence. Crônica é um texto em prosa, cuja temática está ligada ao cotidiano ou aos fatos jornalísticos. Circula em jornais, revistas e sites. A crônica ela é muito interessante. Vocês já estudaram a crônica, mas voltando só para relembrar. A crônica é um gênero que surge com o surgimento, né? Surgimento da imprensa. Então veja que a crônica, né, a crônica, ela surge com o surgimento da imprensa, porque a imprensa, ela vai divulgar, né, as questões do cotidiano, esse ambiente, das pessoas, os fatos jornalísticos, e a crônica se baseia dessa notícia para criar a sua narratividade. Então ela tem uma espécie assim de conhecimento prévio, sabe? Você já tem a narratividade já está pré-pronta, porque já aconteceu. Você tira alguns fatos, né? Manipula esses fatos e cria a sua narratividade a partir dessa notícia. E se tal notícia que aconteceu tal coisa fosse diferente? A crônica se baseia nisso. Veja aqui o exemplo de Rubem Braga. Rubem Braga é um cronista muito famoso no Brasil. O gênero crônica assim, meio que surgiu a partir das suas criações. Vamos ver a crônica O Pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Oh, minha amada, de tudo que ele suscita e esplende, e estremece e delira em mim, existe apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Então veja, a estrutura da crônica, um trecho da crônica, mas é importante, né, vocês irem atrás, buscarem informações dessa crônica e entender o contexto jornalístico disso. Porque há um personagem aqui, ó,
que é esse pavão, que ele é bem importante. É um elemento. Então, a crônica pensa assim, se eu quero produzir um gênero textual crônica, eu preciso, então, buscar notícias, buscar repercussões na mídias, na imprensa, de coisas, de acontecimentos que vêm, né, ocorrendo em nossa cidade, para a partir daí criar o meu texto. Veja comigo agora o próximo gênero literário. De tipologia argumentativa, eu trouxe aqui para vocês também o texto dissertativo argumentativo. Por quê? O texto dissertativo argumentativo, ele é o texto muito utilizado no Exame Nacional do Ensino Médio, né, no Enem. E é importante vocês terem domínio dessa estrutura para poderem argumentar, justificar seus pontos de vista e dialogarem sobre temas. São temas sociais. Então é importante que vocês tenham domínio desse estilo, dessa tipologia textual. Veja aqui no slide. Texto dissertativo argumentativo. Tem como objetivo a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura é dividida em 3 partes fundamentais: introdução, que é a apresentação da tese, o que você acha que é essa questão do tema, né? Aonde isso pode ocorrer, o que isso pode acontecer, o que isso cria. Desenvolvimento, aqui você justifica, você argumenta, você defende o seu ponto de vista. E a conclusão é a capacidade de síntese da proposta de aplicação da tese, ou seja, você propõe um modelo, uma solução, um meio, um caminho para apresentar a sua tese. E é um tipo de texto comum em processos seletivos em concurso, então não é só no Enem, mas em outros processos seletivos, o gênero, né, o texto dissertativo argumentativo, ele é muito importante. Veja aqui no slide, só um fragmento. Tema, exemplo, os desafios da inclusão digital no Brasil. Normalmente é assim. A era digital transformou profundamente as relações sociais, profissionais e educacionais. No entanto, milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet ou às ferramentas tecnológicas básicas. Diante disso, é necessário refletir sobre os desafios da inclusão digital no Brasil, compreendendo seus impactos e buscando soluções efetivas para garantir o direito à informação e ao desenvolvimento. Então, a respeito do tema desafios do digital, veja que no slide há algumas marcas, né, desse primeiro parágrafo, que normalmente é a introdução, é a tese, algumas marcas argumentativas, né, de locuções, certas locuções que retomam a esse tipo de gênero. Veja aqui, eu vou marcar para vocês para facilitar. Que é importante, olha, na era digital, no entanto, os brasileiros não têm acesso à informação. Diante disso, é necessário refletir sobre os desafios, inclusive compreender seus impactos para garantir o direito à informação e desenvolvimento. Então, são recursos linguísticos que a gente utiliza para dar andamento, né, para estruturar melhor nossa tese, depois os nossos argumentos e, por fim, né, a nossa conclusão. Por exemplo, no entanto, diante disso, portanto, sendo assim, assim como, mediante a isso, entre outras marcas desses recursos linguísticos. Isso é importante para você desenvolver melhor o texto ficar coeso e coerente. Veja aqui no slide, né, a etapa seguinte. Aqui é uma atividade. Uma atividade apenas de fixação. Nós estudamos aqui o gênero poema, conto, crônica
e o texto, né, argumentativo, dissertativo argumentativo. E eu quero agora passar essa atividade para fixação, né, desse conteúdo, para vocês memorizarem e propor depois, ao final, uma atividade individual. Aqui eu vou fazer com vocês, tem o gabarito aqui, nós vamos fazer junto, ler todas as questões, fazer junto, e depois eu proponho uma atividade individual. Veja aqui comigo no slide. Sobre o poema. Analisa as afirmativas e marca a alternativa correta. Na primeira afirmativa, o poema não é um gênero literário. Creio que não. O poema é um gênero literário. O poema apresenta-se em versos, mas pode pensar estrofes, rimas e métrica? Creio que não. É necessário, né, que para se escrever um poema, ele precisa, né, de versos. Precisa de estrofe dessa estrutura. Para ser poema, precisa de forma fixa, rimas e métricas clássicas. Aqui tem uma ambiguidade, mas depois eu explico. Pode receber classificações como soneto, haikai, ode, hino e écloga. Isso aqui são, né, tipos de poema. São jeitos e modos de escrever poema que têm seus nomes, têm suas características individuais. O soneto, o haikai, a ode, o hino tem uma estrutura organizacional de compor que faz esse estilo, essa linguagem. Para Octávio Paz, poema é um organismo verbal que contém, suscita ou segrega poesia. Aqui, Octávio Paz é um poeta mexicano. Octávio Paz é um poeta mexicano, ensaísta, que estudou muito a questão do poema e poesia, dessa diferenciação. E ele tem um livro, né, O Arco e a Lira, que nesse texto, né, nesse livro literário, ele faz essas distinções e faz as suas obras. Então, Octávio Paz, para vocês compreenderem melhor, é esse poeta. E ele fala exatamente isso, né, que o poema é um organismo verbal que contém, suscita ou segrega poesia. Isso é importante. Das alternativas aqui, o gabarito, a resposta correta, né, já ao final. Afinal, eu dou a resposta correta. Mas essa aqui, saibam que essa aqui, com a referência, ela é importante. Eu já estou auxiliando vocês na resposta de que sim, essa aqui é uma afirmativa correta. Para o slide agora, eu vou para a segunda questão. Segunda atividade. Conto e poema, pontos de aproximação, ou seja, pontos de relação em que eles são comuns. Embora pertençam a gêneros distintos, o conto e o poema podem apresentar pontos de aproximação do ponto de vista formal e expressivo. Considerando essa relação, é correto afirmar que ambos, letra A, condensação de sentidos, operam por seleção rigorosa dos elementos expressivos para produzir intensidade estética? Será que é isso? Narratividade prioritária se define prioritariamente pelo encadeamento de ações e conflitos? Brevidade como critério, dependem da brevidade formal como critério suficiente para a sua caracterização? Será que dependem disso? Letra D, eliminação da subjetividade. Eles eliminam a subjetividade em favor da linguagem objetiva e referencial? Qual que será que é aqui? O que aproxima o poema, né, do conto? O que eles têm em comum? Isso, agora vou passar o slide para a atividade número 3, só um momento. Atividade 3, atividade da crônica. Boca de luar, Carlos Drummond de Andrade. Você tem boca de luar, disse o rapaz para a namorada. E a namorada riu. Perguntou ao rapaz, que espécie de boca é essa? O rapaz respondeu que é uma boca toda enluarada, de dentes muito alvos e leitosos, entende? Ela não entendeu bem e tornou a perguntar, desta vez que lua correspondia à sua boca, se era crescente, minguante, cheia ou nova. Ao que o rapaz disse que minguante não podia ser, nem crescente, nem nova, só podia ser lua cheia. Uai!
Aí a moça diz que mineiro tem cada uma. Onde é que se viu boca de lua cheia? Até parece boca cheia de lua, uma bobice. O rapaz não gostou de ser chamada de bobice e a sua invenção exclamou meio espinhado que boca de luar, mesmo sendo de luar de lua cheia, é completamente diferente. Insistiu. Completamente de boca cheia de lua é uma imagem poética. Então, o trecho representa uma conversa entre o casal de namorados. O objetivo do rapaz, ao dizer que a moça tem boca de luar, foi: o que quer dizer? Falar assim, ah, você tem uma boca de luar. Ele quis fazer uma piada, uma crítica, uma brincadeira, um elogio. Que vocês acham e compreendem a respeito disso? Indicação. Ele quis, nesse trecho, fazer um elogio, uma crítica, uma piada, uma brincadeira. O que seria? Veja agora no slide a questão número 4. Por final, revisando, né, a questão do texto dissertativo argumentativo. Ao revisar sua introdução, um aluno percebeu que havia escrito 3 frases que apenas descreviam o tema, sem indicar ponto de vista. Para torná-lo dissertativo argumentativo, ele deveria, letra A, então, ou seja, foi revisar a introdução, o aluno percebeu que havia escrito 3 frases que apenas descreviam o tema, sem indicar o ponto de vista. Vamos lá. Letra A, usar palavras mais emotivas para compensar a falta de análise. O que ele deveria fazer? Letra B, acrescentar uma tese clara e apresentar um recorte interpretativo do tema. Letra C, inserir diálogos entre personagens para dinamizar a abertura. Letra D, substituir o tema por um resumo das ideias principais do texto. Ou, letra E, aumentar o número de adjetivos para tornar a descrição mais completa. O que ele tem que fazer aqui, né, para melhorar a argumentação dele? O que ele precisa acrescentar? Então veja bem, agora essa é a atividade de fixação. Atividade de fixação. Eu vou passar para vocês o gabarito das questões e a gente revisa. Aqui, só um momento. Ah, essa aqui é a proposta de atividade individual, só um momento. Eu vou para o gabarito já. O gabarito das atividades de fixação. Questão número 1, a resposta ficou letra C. Veja aqui. Sobre o poema, ficou a resposta aqui, ó. Vou marcar de verde, letra C. Então, as afirmativas a respeito do poema é a afirmativa 2. Ó, o poema apresenta-se em versos, mas também, né, contradição, dispensa estrofes, rimas e métrica, é verdade. Ele pode não ter estrofes, pode não ter rima, não precisa ser rigoroso contra a métrica, isso aqui está correto. A afirmativa número 4, pode receber classificações como soneto, haikai, ode, hino, écola. Sim, são os jeitos, né, tipos, formatos de poemas já muito bem descritos, muito bem estruturados. E a número 5, afirmativa 5, que eu falei sobre a Otávio Paz para vocês, eu já tinha indicado que estava correta. Então, esse aqui é o gabarito, né, da questão sobre a atividade 1. Voltando no slide, gabarito aqui da questão 2 ficou a letra A. Letra A. Então, o ponto de aproximação entre o conto e o poema é a condensação de sentidos, porque o conto ele é uma narrativa curta. E o poema, muitas vezes, não é tão longo assim. Então, aproximá-los, né, nessa questão dos sentidos, ter uma síntese, saber fazer uma síntese entre ambos os gêneros é importante, é um ponto de aproximação. Intensidade estética, produzir intensidade estética, né? Aquela coisa você lê e fica impactado com aquilo que você leu. E aqui, o gabarito da questão 3 é a letra D e da questão 4 a letra B. Então vamos lá. Questão número 3, a questão letra D. Então aqui ficou claro, né, que o personagem era fazer um elogio à moça. A moça não entendeu, ela questiona, why? Muito comum nosso, why? E a número 4 ficou a letra B.
O que tem que ter num texto, na introdução de um texto dissertativo argumentativo? Uma tese clara, objetiva, né? Vou até colocar aqui, ó, coesa, objetiva. Você não pode ficar falando sobre um assunto, né, e não dar uma finalização nesse assunto. Agora, veja aqui no slide, minha proposta de atividade individual. Veja aqui, tem agora uma proposta de atividade individual. A gente conheceu alguns gêneros literários, eu pontuei alguns deles, mostrei um pouco dessa estrutura e agora eu quero propor uma atividade individual para vocês. Escolha, né, um dos gêneros abordados no slide e proponha a elaboração de um texto a partir de temas de redações do Enem, realizadas em anos anteriores. O tema da redação servirá como base para elaborar o seu texto e adaptar o gênero pretendido. Independente, aqui ficou errado, ó. Isso aqui tá errado, pelo amor de Deus. Independente da tipologia. Seja o mais criativo possível. Boa atividade. Poema. Elabore um poema entre 10 até 15 versos. Crônica. Elabore um texto do tipo crônico com no máximo 30 linhas, seguindo os parâmetros da redação do Enem. Conto. Elabore um texto do tipo conto com no máximo de 30 linhas. E o texto dissertativo argumentativo, mesma coisa, mesma quantidade de linhas. Então veja só. Veja só. Aqui eu quero propor essa atividade para vocês, de pegar um tema, veja a estrutura, como que será feita essa atividade. Você tem o slide, o parâmetro desse slide, com algumas estruturas, algumas características de cada gênero textual. Você vai escolher um tema de redações do Enem anteriores e você vai adaptar o tema à tipologia textual, aqui, ao gênero textual que você escolheu. Então vamos supor aqui, ó, no slide, no exemplo da questão 4. Não, aqui, nesse slide aqui. Aqui. Nesse slide aqui, existe um tema. Os desafios da inclusão digital no Brasil. Eu gostaria, né, e peço a vocês, pedir auxílio, né, também dos professores que estão em sala de aula, para vocês escolherem um tema e desse tema vocês desenvolverem, né, a sua produção textual. Utilizar temas anteriores de redações do Enem e adaptar. Conseguir fazer esse diálogo. Até porque muitos dos temas de redações do Enem anteriores, eles vêm com textos de ajuda, são os textos de apoio. Então você já vai ter um embasamento ali. Desses textos, você pode produzir seu conto, você pode produzir sua crônica, pode produzir seu poema, seguindo aqui essa estrutura. Essa estrutura de até 15 versos. Opa! De 10 até 15 versos, né, no máximo de 30 linhas. Isso é bastante importante. Então siga essas orientações e tenha uma boa atividade, uma boa avaliação. E façam e depois entre em contato, apresente para o seu professor para que seja corrigido. Em caso de dúvida, também entrar em contato aí com a administração, tá bom? Fiquem tranquilos que não é nada difícil, não é nada excepcional. Tentem adaptar e boa atividade.